Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre qual o valor do seu tempo, a matrix do trabalho, corrida dos ratos, educação financeira, ganhar mais dinheiro, pessoas que realmente sabem ganhar dinheiro, mentores e coaches. Então assim, primeiramente o dinheiro tem que ser o seu empregado. O dinheiro tem que ser o seu servo e não o seu senhor. E tem aquelas pessoas, que ficam naquela ilusão, de correndo atrás de dinheiro a vida toda, né? Ou seja, estão ali na corrida dos ratos, trabalham duro, e aí o dinheiro nunca, sabe? O dinheiro é só para pagar a conta, e enfim. E geralmente, por que isso aí acontece? Porque assim em relação ao mercado de trabalho, tanto na questão, quando você arruma um emprego e quanto você trabalha, no servidor público, existe o teto salarial. Então, hoje, para se ter uma ideia, o salário mínimo do trabalhador brasileiro era para ser uma média de 6.500 a 15 mil reais. Então, ou seja, na prática o salário não condiz com a realidade. E assim, cada vez, que você vai comprar alguma coisa, parece que o valor dos produtos, aumentam no mercado. E assim, qual o valor do seu tempo, Ou seja, referente àquilo que você faz em relação à sua profissão ou à sua carreira, né? Então, assim, eu estava assistindo ali um vídeo em relação ao. Isso aí já faz alguns dias, em relação ao segredo do dinheiro. E aí nesse vídeo o professor Marcos Trombeta comenta, nessa questão aí que para você conseguir ganhar mais, ou seja, o seu valor, né, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que servir as pessoas. Servir as pessoas, e o valor que você agrega para elas, tem que ser muito mais do que o equivalente ao valor monetário que elas estão te pagando. Então, se você faz aí relativamente, baseado no que a grande maioria faz, ou seja, você faz a média, e ou seja, qualquer pessoa faz o que você faz, então o seu valor, em relação àquilo que você faz, não é, você não vai conseguir ganhar muito. Então, você vai ter que ver aí o que você realmente de fato consegue, vai ter que fazer para estar conseguindo aumentar o seu valor em relação à sociedade. Então, assim, literalmente falando, se você faz e é facilmente substituído, então o que você faz, não tem muito valor. Ou você está fazendo o que a maioria das pessoas faz, ou a média. Em relação, a questão da matrix do trabalho, muitas pessoas assim falam que tem que trabalhar duro e não sei o que para conseguir ganhar dinheiro, mas será que de fato realmente é trabalhando duro que se consegue ganhar muito dinheiro? Porque tem pessoas aí que passam a vida toda, trabalhando durante 20, 30 anos e no fim parece que sabe, o
o equivalente, né, o salário que elas ganham não corresponde. Então tem que reavaliar isso aí para ver se, né, o que de fato é verdade e o que não é. É só você avaliar aí os seus resultados, né, durante a sua vida, né, em relação à questão do seu trabalho. Será que realmente você é valorizado? Enfim, o ideal é você não depender só de uma fonte de renda, né? Tem que diversificar, tem que ter mais fontes de renda. E a corrida dos ratos é aquela. Eu já falei várias vezes aqui no canal, mas não custa estar falando de novo, né, sobre a corrida dos ratos. Então tá aí, né? Então você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar as contas até ficar sem dinheiro, né? E assim segue esse ciclo vicioso chamado a corrida dos ratos, também citado no livro Pai Rico, Pai Pobre. E assim, muitas pessoas, né, conduzem a sua, né, estão ali naquele piloto automático, né, seguindo de acordo com as verdades que foram ditas, né, em relação ao ambiente, quando era quando eram crianças, né, quando era criança, quando era um bebê. E aí a sua mente acabou absorvendo toda a informação, né, durante ali até os seus 6 anos de idade. Aí depois com isso a sua mente ela fechou. E com isso se formou, né, o consciente e o inconsciente. Para ganhar mais dinheiro, então, né, tem que ver no que você é bom, né? Se procurar ser o melhor naquilo que você faz, no seu bairro, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. E também você pode aí estar procurando, né, por pessoas que realmente entendam, né, saibam mais sobre essa questão de ganhar dinheiro, né, enfim, porque tem pessoas aí que são formadas, né, tem graduação, tem doutorado, tem mestrado, enfim, gastam um monte de dinheiro fazendo faculdade e no fim, né, a pessoa tá lá sabe, mas o que eu estou fazendo de errado? Mas já que estudando, né, que se eu estudei tanto para realmente aí ter uma carreira, né, e seguir uma profissão, mas eu estou ganhando tão pouco. Então tem alguma coisa realmente errada aí nessa, sabe? Algo não está certo. E enfim, né? O que acontece, né? Muitas pessoas trabalham em um emprego que detestam, né? Para um patrão que não suportam, né? E enfim, né? Muitas vezes acaba acontecendo que as pessoas têm que trabalhar obrigadas, têm que estar trabalhando ali num emprego que não se identifica, né? Não tem prazer no que está fazendo.
E, e com isso, né, a pessoa não tem rendimento, né, não, sabe, tá fazendo uma coisa que não gosta. Tá ali, é literalmente forçada, né? Então, muitas das vezes, né, a pessoa tá, por mais que ela tenha ali o seu emprego, né, tá, tem a sua rotina, né, a sua, como é que eu vou dizer, a sua jornada de trabalho, né, enfim, acabam aí trabalhando no emprego que não gostam, né, porque eu até, assim, acho uma hipocrisia, né, aquela frase, né, como é que se diz, ver se eu acho aqui. Essa frase aqui do Confúcio, né? Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia. Né? Então, seria hipocrisia da minha parte falar uma frase dessas aqui nesse vídeo. Por quê? Porque tem pessoas no, tem pessoas que têm que literalmente, né, acordar muito cedo e ter aí uma jornada, né, uma carga horária de trabalho assim, literalmente as pessoas é estressante, né, vamos dizer assim, é estresse, é cansativo. E aí uma frase dessas, essa frase ali, ela não condiz muito com a realidade do trabalhador brasileiro e com muitos trabalhadores, né, foi que muitas pessoas que trabalham fora do Brasil. Essa que é a verdade. Então, assim, por mais que por mais que as pessoas trabalhem, né, às vezes a pessoa está na profissão errada, está no emprego que não se identifica, né? Enfim, às vezes tem até trabalha demais, né, que acaba resultando em burnout, né? Também é um termo aí, como é que se diz, né? Para quem trabalha demais aí acaba afetando, né, pela saúde mental da pessoa. Então, assim, são algumas coisas que eu tenho que são é, são alguns assuntos que eu tive que trazer aqui para esse vídeo, né, para falar, porque assim mas tem que fazer o que tem que pegar e trabalhar, não sei o que assim, tem que trabalhar e fazer alguma coisa mais assim, trabalhar, obrigado a trabalhar no emprego que simplesmente, né, não suporta, ou tá fazendo alguma coisa, sabe, literalmente obrigado, né? Então, muitas das vezes, né, não tem rendimento, né, não tem rendimento, não, literalmente, tu só tá ali por tá. E aí no fim, que, sabe, não, simplesmente não faz muito sentido. Ou então quando tem, né, quando tem aquele, como é que se diz, né, uns grupinhos, né, e em determinados locais de trabalho, né, que, sabe, que é falar, aquela falação e não sei o que e sabe, às vezes não tá muito, não tá nem com cabeça, né, para ficar conversando e tal, sabe, tu não se identifica muito com as conversas e tal e enfim, então assim, né, para querendo ou não, né, para aumentar para você conseguir realmente ganhar mais, né, você não depender de uma única fonte de renda, né,
muita gente fica nessa ilusão de achar que trabalhar duro, né, vai conseguir ganhar muito dinheiro, mas, né, na prática a realidade é outra, né? Porque se fosse assim, né, muitas pessoas ganham, né, muitas pessoas estariam ganhando muito dinheiro, né? O que de fato não acontece, né? O que acontece é que muita gente é explorada, né? Muita gente é explorada, ganha pouco, né? E tem que literalmente sobreviver com que ganha por mês. Eu até gravei um vídeo falando um pouco a respeito, né, dessa, né, para quem tá com, como é que é o nome do vídeo? Soluções para falta de dinheiro. Acho que seria isso, esse é o nome do vídeo. Então, assim, é importante, né, você tá aprendendo aí a melhorar, né, tá buscando o aperfeiçoamento, também tá, como é que eu vou dizer, se desenvolver na sua área ou no que você pretende, né, seguir na vida. E, enfim, porque não tem nada mais, vamos dizer assim, não tem nada assim mais, como é que eu posso dizer, a pessoa tá indo trabalhar obrigada, sabe, uma coisa que ela não goste, não, simplesmente, né, porque muitas das vezes, né, muitas pessoas não têm outra opção, porque elas foram condicionadas a fazer o que elas têm que fazer, literalmente obrigadas. Em troca de um salário mínimo, em muitos casos, né, em troca de um salário mínimo, ou um pouco a mais, né, enfim. Mas, né, o ideal é estar buscando conhecimento, né, estar se desenvolvendo, não depender de uma única fonte de renda, né, e caso você queira ganhar mais, né, ou seja, né, melhorar o seu valor, né, em relação à sociedade. Então, o ideal é você buscar e ser o melhor naquilo que você faz. Procurar literalmente agregar valor, né? Agregar valor. O seu valor ele tem que ser maior ao que estão ao de acordo conforme, né, ao que as pessoas estão te pagando em relação à condição monetária. Então, assim, tem muita coisa errada no nosso país, né? Eu não vou ficar passando pano para isso, né? Mas o brasileiro, né, tem que literalmente aí matar um leão por dia, né? Tem que ir pra guerra, tem que ir pra selva, tem que lidar com essa jornada de trabalho, né? Com essa carga horária. Muitas pessoas, né, tem que estar trabalhando a mais, tem que estar se sacrificando, né, para estar conseguindo uma condição, para estar conseguindo ter uma condição um pouco melhor. Porque, assim, o brasileiro é massacrado por essa carga tributária de impostos.
E assim não adianta, sabe, ficar discutindo em relação a certos assuntos, né? Porque não adianta ficar falando de política e coisa, porque, sabe, a maioria não tá nem aí. Então, o negócio é cada um, sabe, é buscar aí tá melhorando, né? Procurar não depender do governo e buscar aí alternativas, né? Buscar alternativas e enfim, né? Procurar não, sabe, não perder tempo com o que não agrega, com o que não agrega, né? Com o que não vai de fato melhorar a sua situação financeira, né, a sua condição. E enfim, né, infelizmente, né, no Brasil ainda não tem né, tem essa carga tributária altíssima, né, de impostos, né, a segunda corte mais cara do mundo. E o Brasil, né, continua sendo aí uma colônia de exploração, né? Pode passar o tempo que for, né, mas infelizmente, né, e aí não, sabe, tem que pegar e seguir em frente. E enfim, buscar valorizar o seu tempo, né? Aprender a ganhar dinheiro com quem realmente sabe, com quem realmente entende, parar de perder tempo né, com discussões inúteis, né? Coisas que realmente não fazem sentido. E sair dessa corrida dos ratos, né, o mais cedo possível. Porque o que acontece? Para alguns, né, que foram condicionados, né, tem aquela mentalidade trabalhar para depois, né, se aposentar. Né, e a pessoa segue isso durante sua vida toda, esse condicionamento ou esse paradigma. E essa programação da qual falaram para a grande maioria das pessoas que tem que ser dessa forma, mas na verdade não é. Então, assim, né, o ideal é se desenvolver, tá buscando aí pessoas que realmente entendam, né, porque ninguém tá vindo ao teu resgate, né. E parar de dar atenção para opinião e crítica que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Se você fizer alguma coisa, vão te criticar. Se você não fizer, vão te criticar da mesma forma. Então, assim, a grande maioria das pessoas não se importam, né? Não estão nem aí. Essa que é a realidade. Bom, mas então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.